Boa noite. Hoje é boa noite mesmo, gente. Já são quase 8 horas da noite. Tá claro ainda, como sempre, né? Porque nós estamos no verão aqui. Bom, era para ser verão, né? Mas o verão tá indo embora da gente antes do tempo. Agora tá 18 graus, gente. É assim, aqui na Inglaterra, o verão é uma semana, viu? Uma semana de calor, aí volta normalmente o frio de novo, depois lá para agosto dá mais uma semana e depois volta de novo, é assim. A gente fica assim, de semana em semana, uma semana de verão e o resto de primavera ou de outono. Mas graças a Deus. O mundo está uma bagunça, cada lugar mais complicado do que o outro, mas isso já estava previsto. Jesus de Nazaré nos advertiu sobre essas coisas, então isso não é novidade, né? Não deveria ser novidade para os cristãos. Mas, ops, deixa eu te abaixar isso aqui para não bagunçar, não bagunçar a minha vida. Não sei se eu abaixei ou se eu levantei, gente, daqui a pouco eu vejo. Mas vamos continuar aqui na nossa luta, né, no nosso trabalho, no nosso estudo do livro do Apocalipse. Muitas lágrimas nesse estudo. Vocês estão vendo como é que... Ai, ai, como não é fácil estudar realmente, sentir, sabe? Porque uma coisa é você intelectualmente entender, outra coisa é você espiritualmente entender a mensagem. Quando é seu intelecto que entende, não agita as emoções. Se você está estudando a Bíblia intelectualmente, ela não te emociona. Você não tem rompantes de emoção. Mas quando você estuda ela espiritualmente, aí é outra história. Estou aqui tomando um café especial, café com manteiga de leite, para acalmar a minha alergia, que ela ajuda, né? Quando você está tossindo, ela ajuda a acalmar a garganta. Não sei porquê, mas é. É só colocar um pouco de manteiga de leite no café e ajuda a você não tossir tanto, né? Então vamos à leitura de hoje, capítulo 6 do livro de Apocalipse de João. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse a voz de trovão: vem. Um dos 4 seres viventes que estavam ali, e eram parecidos com o que Ezequiel viu, também com o que Daniel viu e com o que Isaías viu. Mas, no meu parecer, não era nenhum deles. Era um outro tipo, um diferente tipo de ser angelical. E ele disse só, vem. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada.
Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma metade de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavalo. Os outros, eu não vou dizer porque eles já está falando o que eles vieram fazer, né? Agora esse aqui, esse cavalo preto, ele vai tocar na lavoura. Ele vai trocar na parte de comida das nações. E a única coisa que ele não poderia danificar era o azeite, quer dizer, os pés de azeitona e as parreiras. As outras, todas as culturas, seriam danificadas. Seriam tocadas por esse cavaleiro branco, o cavaleiro vestido de preto, o cavalo preto também, o que significa que haverá fome na terra. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: Vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. Vamos ver o que esse cavalo vai fazer. E um cavaleiro o seu cavaleiro chamava-se Morte. E o inferno o seguia. Essa palavra inferno não significa a mesma coisa que no grego e no hebraico, não significa a mesma coisa que significa hoje na cultura cristã. Essa palavra inferno é Hades. Hades é lugar dos mortos. Eu não sei por que puseram essa tradução. Ao invés de dizer lugar dos mortos, eles puseram essa palavra. Mas a morte, esse cavaleiro era o que estava trazendo a morte e o lugar dos mortos. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Esse 4º anjo, ele pegou os outros 3 juntos, porque o primeiro anjo tinha o quê? O primeiro selo, cavalo branco, que o cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu para vencer. Quer dizer, ele tinha um arco de guerra. O segundo tinha era o cavalo vermelho, para que matassem uns aos outros. O terceiro era da fome, de tocar nos mantimentos, na cultura, nas plantações, nas fruteiras, né? E o 4º pegou todos eles e colocou diante da morte e do lugar dos mortos. E ele tinha o poder de destruir
a quarta parte da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Bom, quando João teve essa visão, Paulo já havia morrido, Pedro já havia morrido. Quase todos os outros discípulos já tinham morrido. Talvez até todos. Porque nós não sabemos como é que morreu o que foi que foi lá para a Ásia, para a Índia, né? Nem os que foram para a Europa, alguns deles a gente não sabe como é que eles morreram. E também não sabemos como é que quando é que morreu os gêmeos, né? Então, gente, é meio complicado, né? Então, talvez, na visão de João, ele tenha visto os companheiros dele, que já haviam perecido, muitos outros, né, como Estevão, que não fazia parte do discipulado, como o coitado do Barnabé. Barnabé foi morto também. Eu já contei num dos meus vídeos passados, quando eu estive no mosteiro de Barnabé, que foi construído onde ele morava, onde era o lugar dele, né? Eu visitei esse mosteiro na parte da parte de Chipre, que pertence à Turquia. Eu fui lá para visitar esse mosteiro, especialmente para visitar esse mosteiro eu fui. E Barnabé, ele morreu lá, naquela parte lá de cima, né? Daquela parte lá de Famagusta, ele morreu. E a morte dele foi muito cruel. Ele foi arrastado pela cidade. Ele foi arrastado. Muito, muito, muito violenta a morte dele. Então, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Gente, vamos juntar a essas almas que clamavam. Os judeus que foram mortos, que foram assassinados por Hitler, todos os cristãos que morreram nas mãos dos muçulmanos no começo do século 8, 9, 10. Vamos colocar aí também todos os judeus e cristãos que foram mortos lá quando os otomanos estavam dominando a cidade santa. Foram muitos que foram mortos em Jerusalém, quando eles dominaram, tomaram a cidade, proibiram os cristãos de entrarem no lugar da basílica, da igreja que os cristãos haviam erguido lá. Eles construíram mesquitas e construíram... não, nessa época, quando depois eles construíram, né? Depois eles construíram, mas no começo da cristandade, quando os imperadores romanos até mudaram o nome de Jerusalém, eles proibiram os judeus de entrar e proibiram os cristãos também. Então, aí eles construíram templos para Júpiter, templos para Netuno, templos para Marte, templos para Vênus, tudo lá. Depois que Constantino entrou, é que aquilo tudo foi derrubado e aí ele reconstruiu novamente os templos cristãos lá dentro de Jerusalém. E ele aí abriu
para os judeus também entrarem. Mas aí, gente, foi no ano 350, mais ou menos. Durou uns 300 anos, não, uns 400, 500 anos, aí veio os otomanos e bagunçou tudo de novo. Então, essas almas que sofreram tanto, talvez João tenha visto até as almas do futuro, não só as que já haviam morrido naquela época, mas também todas as outras que vieram depois. Até hoje, cristãos estão sendo mortos e assassinados. Até hoje. E foram, versículo 11, e foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. O Senhor já estava aqui, ó, alertando para todos os outros que iriam morrer no futuro. Isso aqui aconteceu mais ou menos no ano 70, 80. Nós estamos no ano 2024. Quantos já morreram? E o número ainda não se completou. Porque, senão, já haveria de ser cumprida essa profecia e nós já estaríamos já no milênio. O que significa que o número de santos ainda não se completaram. Olha aqui, versículo 11. Foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Olhei, enquanto ele abria o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. É bem complicado, né? Versículo 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Gente, essa coisa aqui eu diria que talvez ele tenha visto uma coisa muito futurista, porque as estrelas não têm, a distância dessas estrelas para a gente é muito grande. Elas não têm como cair na Terra. Se uma estrela daquelas caísse na Terra, a Terra seria evaporada. Então, eu acho que o profeta aqui, João, ele viu os nossos satélites caindo. Que quando você olha eles passando no céu, parecem estrelas, não é? Tão luminosos lá em cima. Vocês já viram quando passa aquela cadeia de satélites, né? Da Star, como que chama lá? Do Elon Musk. Ele tem quase 5.000 satélites. É muito satélite que tem em volta da Terra. Então, talvez seja isso, porque não tem como as estrelas caírem na Terra. A Terra é muito pequenininha diante das estrelas. Se o Sol caísse na Terra, se a gente entrasse dentro do Sol, nós seríamos completamente derretidos. Não sobraria nada da Terra, nada. Porque você imagina o Sol assim e a Terra um cisquinho. Então, estrela cair na Terra não tem como, né? Não tem como. Então, eu tenho a impressão que o que ele viu aqui são os satélites que já estarão, porque ele viu isso no futuro, os satélites que estarão em volta da Terra e que vão cair.
porque um terremoto ou um vulcão, porque quando há um terremoto, um vulcão e terremoto, isso aqui acontece, o sol escurece, não vai, o sol não é que o sol vai escurecer, nós não vamos ver o sol, porque toda aquela poeira vai ficar em volta e a gente não tem nem como ver sol nem lua. Aliás, isso já aconteceu algumas vezes, viu? Na Terra. Muito tempo atrás, mas já aconteceu. De ter esses terremotos, essas coisas assim, e da Terra ficar até muitos anos sem a claridade do Sol, e tudo aqui morrer. Numa época que ainda não havia pessoas, né? Numa época que não havia civilização na Terra, mas isso já aconteceu algumas vezes. O mais recente foi aquele vulcão lá da Ásia, que explodiu, que rompeu e foi uma catástrofe geral que atinge, olha, lá de cima, lá da China, lá de perto de Taiwan, lá em cima, a explosão dele foi tão violenta, que a energia que ele gerou foi parar lá na Austrália. Lá na Austrália, escureceu tudo. E matou muita gente. Mas muita gente. Então, isso aqui pode ser isso. Quer ver? As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os figos verdes. Deve ter sido isso. Deve ter sido os satélites que nós vamos ter, mais ainda, né? Até isso aqui acontecer, gente. Até o Brasil tem satélite em volta da Terra. Até o Brasil. Agora você imagina os Estados Unidos, a China. A China tem muitos. Muitos. Ela tem até armamento lá em cima, em satélites. Se ela quiser atingir qualquer país aqui do mundo, ela consegue. Viu? Está lá em cima. Foguetes que ela tem. Tudo no computador. Tudo controle remoto. Uma madeira. Versículo 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Uma grande catástrofe. Uma grande. Gente, isso parece muito com uma explosão nuclear. Muito. Infelizmente. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Está aparecendo muito, mas demais. Com uma guerra nuclear. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Eu diria a vocês que essa profecia do capítulo 6 vai ser muito difícil de sobreviver a ela. Só vai sobreviver mesmo a essa catástrofe toda, que vocês viram desde o primeiro, e olha que nós só estamos no quarto, né? Não no quinto. O quinto selo. Ainda está faltando 2.
O primeiro selo, vocês viram aqui, aquele que veio com arco e flecha, guerra. O segundo, a ira, a discórdia entre irmãos, entre pessoas, que é um matando o outro. O terceiro, a fome por falta de alimento. Só vai sobrar, esse anjo aqui não vai poder tocar só nas oliveiras e nas videiras. O resto, o quarto selo foi a morte e o Hades. E o quinto selo, uma guerra nuclear. Porque eu não vejo uma outra coisa que pode ser tão forte aqui na Terra que vai causar toda essa confusão aqui. Porque aí sim, o Sol vai se escurecer, a Lua vai ficar vermelha, todos os satélites que estão em volta da Terra vão cair, nós não vamos ter televisão, nós não vamos ter eletricidade, nada disso, porque tudo isso hoje é controlado por satélites. E quem achar um buraco para se esconder, que se esconda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui na Inglaterra, aqui em Londres, principalmente Londres, as principais cidades, nós temos aqui as estações de metrô, que foram construídas para servirem de abrigo caso haja uma guerra dessa. Eu sei como chegar em quase todas elas. E eu sei que se acontecer alguma coisa, vai ser esse o caminho. E todas as vezes que nós passamos por alguma delas, a gente comenta sobre isso. Esse aqui vai ser um lugar bom para a gente se esconder se houver uma guerra nuclear. Mas elas já foram construídas pensando exatamente nisso. Elas são shelters, elas são abrigos para pessoas numa guerra assim. O mundo está se preparando para isso, gente. E esse capítulo 6 é a profecia que ainda está para se cumprir. E não é uma vingança do Eterno. É simplesmente nós colhendo o que nós plantamos. Vamos plantar amor, paciência, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, para que possamos ser achados dignos de sobreviver a tudo isso que ainda está por vir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e a mim também. Tchau, tchau.